Né, iniciando. Quase 80. Tá bom, depois o pessoal termina de assistir amanhã. Isso. Bom, estamos voltando com a transmissão, infelizmente, sofremos um ataque aí no IP de internet e os IPs logados caíram. Mas, então, vamos lá, depois a gente vai emendar os vídeos, né, para poder deixar disponível para muita gente vai assistir amanhã, né? Então, voltando à explicação, só vou fazer um resumo. O endividamento público é um trabalho que vem sendo planejado já desde 2004, né, para desviar parte do orçamento da União para os detentores dos títulos do endividamento público, que hoje, em sua maioria, são políticos e os banqueiros internacionais que exploram o mercado financeiro e são amparados pela política adotada pelo governo e pelas ferramentas aprovadas através do Banco Central, como, por exemplo, swaps comerciais e outras ferramentas que o governo garante, né, a extração dessa quantia do orçamento da União para a manutenção do endividamento público, né? O governo também ele fez leis que garantem prioridade no pagamento do endividamento. Então, se porventura faltar dinheiro, por exemplo, nós estamos agora sofrendo uma queda na economia, uma queda na produção, proporcionalmente, a arrecadação do orçamento será muito, muito menor, né, porque se produz menos, se consome menos, tudo cai. Mas há dispositivos legais aprovados pelo Congresso e por decreto. Esse dispositivo assegura prioridade no pagamento do endividamento público, mesmo se faltar dinheiro para pagar salário de funcionário público, ou verbas para saúde, educação e segurança pública, é prioridade o pagamento do endividamento público. Então, todos os outros setores são meios que secundários, né? Quando, na verdade, deveria ser prioridades, né? Então, voltando ao gráfico, esse é um exemplo do que nós estamos de aproximadamente 2016, 2015, não foi ainda publicado oficialmente o gráfico de 2016, mas é aproximadamente. Então, só para vocês terem uma ideia, num orçamento de 3 trilhões no ano, 45%, que equivale a 1 trilhão 350 bilhões, isso aqui equivale só para a manutenção do endividamento público, ou seja, toda a nossa arrecadação, nós estamos tirando 45% para pagar os detentores do endividamento público, dos títulos, né? Então, esse pessoal, eles só mamam, eles não produzem, eles não geram emprego, eles só têm o título e recebem juros por isso. Então, você imagina o que aconteceria se a taxa Selic fosse abaixada para 1%, por exemplo. Isso aqui deixaria de existir. Em contrapartida, os detentores dos títulos deixariam de faturar. Deixaria de faturar. Um título vai render 1% ao ano, é inviável. Por isso, eles forçam essa taxa alta. Eles forçam para não abaixar. Mas nós temos aqui também 20%, que é aproximadamente a Previdência, né? Depois nós temos um tanto de aproximadamente de 10% a 15%, que é o repasse para os estados e municípios, e depois todos os outros setores, né? Microfatias, né? Que segurança, saúde, educação, investimento, estrutura, e, enfim, todos os outros setores que hoje estão praticamente falidos, abandonados, porque não tem verba. E cada vez mais esses setores eles estão sofrendo um ataxamento, né? Agora, você imagina o que aconteceria
o que vai acontecer, né? Com a queda na economia. A queda na economia vai gerar uma arrecadação menor, porque cai consumo, tudo cai. Então, eu fiz uma simples analogia. Por exemplo, cai a arrecadação de 3 trilhões para 2 trilhões e meio. Então, o que nós pagamos hoje de manutenção de endividamento, que é 1 trilhão 350, independente se aumentar ou não a arrecadação, ele se mantém o mesmo valor, 1 trilhão 350. Mas, em contrapartida, caiu a quantidade de dinheiro que entrou. Então, vai faltar dinheiro aonde? Nos setores básicos e na Previdência. Então, o governo só tem duas saídas. Ou é abaixar a taxa de juro. Se ele abaixa a taxa de juro, esse montante aqui cai, porque vai render menos o endividamento público. Então, vai cair de 1,350, por exemplo, cai para 1 trilhão, vai sobrar 350 bilhões. Esse dinheiro ele é obrigado a colocar aqui para manter esse mesmo tanto, para manter os gastos intocáveis. Caso contrário, vai faltar folha de pagamento, funcionários públicos da escala federal e estadual vai ficar sem dinheiro, porque não vai haver repasse para estados e nem para município. Vai estrangular ainda mais o orçamento os orçamentos para saúde, educação, segurança pública, que já está falido. Vai cada vez mais estrangular isso aí. Então, o governo ele só tem duas saídas. Ou ele abaixa a taxa de juros para diminuir o montante e para compensar aqui, que é o gasto mínimo, já estamos com os gastos básicos achatados, né? Ou ele reforma e retira dinheiro daqui, porque a Previdência ainda é uma fatia gorda. Ele vai reformar, fazer reformas da Previdência, ele vai aumentar a arrecadação fiscal, a tributação, para aumentar esse valor. Ele não consegue, talvez, aumentar para 3 trilhões, mas ele aumenta para 2.800. E os outros 200 ele consegue retirar, por exemplo, da Previdência. Então, ele vai ser obrigado a fazer esse trabalho. E o governo ele não vai diminuir a taxa de juros. Ele não vai diminuir, porque se ele diminui, eles vão deixar de faturar, porque são eles os detentores do endividamento dos títulos. São os bancos que pressionam eles. São os empresários e os investidores que financiam suas campanhas, que se alimenta de todo esse dinheiro. Então, o governo ele vai fazer de tudo para evitar o rebaixamento dessa taxa. A última solução, depois que ele reformar isso, depois que ele aprovar a reforma fiscal e aumentar a arrecadação aqui, a última coisa que ele vai fazer é isso aqui. E assim que ele fizer esse abaixamento, eles vão correr vender todos os títulos do endividamento público, porque vai deixar de faturar. Então, eles vão passar para o povo. É provável que haja uma inundação de propagandas, de incentivo ao povo comprar os títulos do Tesouro Nacional, porque eles vão repassar esses títulos para o povo e eles vão pegar o valor líquido do título. Eles não vão ficar com o título porque o título vai sofrer uma desvalorização e eles vão perder. Outro detalhe, se o povo força esse abaixamento de taxa, se o povo se conscientiza disso e força, né? Eu acho que o certo seria fazer uma auditoria em todo o endividamento público. Porque esse endividamento público é como o Durval sempre nos ensina. O Brasil não precisa se endividar. Nós temos receita própria. Ah, mas se houver uma taxa, um rebaixamento da taxa de juros, o que vai acontecer? Os investidores, eles vão deixar de investir porque vai ficar menos rentável e vai ter uma evasão de investimento do Brasil.
Não há problema algum. Esse tipo de investidor não nos interessa. Investidor gafanhoto que vem aqui só poupar os nossos recursos e o nosso orçamento da União. Esse orçamento da União, essa diferença de juro, você imagina sendo investido isso em infraestrutura de verdade, como fizeram os governos militares. Né? E como não fez o Lula, o PAC foi uma máscara. Como não fez o governo do Fernando Henrique, como não fez nenhum governo civil. Você imagina se você pega todo esse valor, quanto de emprego você não vai gerar? O Brasil ele tem condições de se recuperar sozinho, independente de investidor estrangeiro ou não. Nós temos um mercado consumidor muito forte. Mas se eles abaixarem essa taxa de juros, eles seriam praticamente, eles vão ser forçados pelos investidores a não fazer isso. Então, jamais eles vão fazer isso, abaixar a taxa de juros. Outra coisa, se o povo forçar uma auditoria no endividamento público, o que você acha que aconteceria? No Chile, foi feito o mesmo procedimento. Na Grécia, ela estava totalmente endividada e foi feita a auditoria. E você sabe o que aconteceu? Todos os títulos do endividamento público sofreu imediatamente uma queda em seu valor. Né? Então, o governo ele conseguiu arrematar todos os títulos por 1/3 do que ele devia, que é o valor total de todos os títulos. Porque esses títulos é bolha, é especulável. Se você faz uma auditoria, você começa a encontrar irregularidades, e isso aí faz com que o valor do título perca valor, perca importância. Então, todo mundo sabe que o título vai ser desvalorizado, então começa a vender também, então tem um movimento contrário. E aí a oferta desses títulos no mercado derruba ainda mais o seu valor. E o governo consegue arrematar por um preço muito pequeno. O Chile, se eu não estou enganado, arrematou todos os títulos por 1/3 do valor total, que valia antes de abrir a auditoria. Então, é importante que a população tenha ciência disso, né? E entenda o que está por trás das reformas, e entenda que foi o endividamento público um dos problemas, um dos fatores que está arruinando o Brasil e levando o Brasil à falência. Além da corrupção, além dos desvios, além do entreguismo, das privatizações, né? do arrendamento, de todos os recursos naturais. Então, o que eu tinha para falar do endividamento público se resume num gráfico simples, né? É bem fácil observar e analisar um gráfico desse. E eu pediria que tanto Valmir, Nádia e Durval completassem com o vosso conhecimento. E é isso. Eu gostaria de chegar a acrescentar uns detalhes aí. Né, dizer para todo mundo que a Nádia Rippel está aí. Ela é do Rio Grande do Sul, nossa parceira, nossa amiga. A gente sempre fazia também hangouts juntos, né? Ela apareceu aí novamente. É um prazer ter ela aí novamente com a gente. E eu gostaria de chegar a acrescentar alguns detalhes nessa explanação sua que foi excepcional. Esse gráfico que o Everson mostrou é o orçamento da União. O que é o orçamento da União? Você pega o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo que o país produz durante um ano, e saca dele o orçamento da União. O orçamento da União é quanto que a máquina pública precisa para funcionar. Tá? Então, de 5 trilhões, eu acho que o ano passado cresceu, devia estar em torno de quase 6 trilhões, sei lá, foi sacado 3 trilhões para o funcionamento da máquina pública. Metade disso é só para pagamento de dívidas, juros, amortizações e tudo mais. Aí deixa eu acrescentar. Então, essa metade, altíssimos que o Brasil tem, ele só serve para remunerar dinheiro. Ou seja, as pessoas que colocam dinheiro no Brasil
o brasileiro que coloca dinheiro no banco, ele quer saber de remunerar o dinheiro dele. Ou seja, o dinheiro dele não gerou trabalho. O dinheiro dele gerou por causa dos juros. Se no mundo todo, exemplo, quando eu estava na Alemanha, os juros eram 1% ao ano. Então, se os juros aqui está 12%, o alemão vai pegar o dinheiro dele e colocar aqui para remunerar o dinheiro dele. Só que essa remuneração ele leva para o país dele, entenderam? Então, é um dinheiro podre, é um dinheiro que não serve para nada. Aí eu vou acrescentar um pouquinho mais de detalhes nisso. Existe o protocolo de Lisboa. Eu caí ou voltei? Eu caí, não, né? Não, você não caiu. É economia rentista, né, Durval? É um modelo de economia rentista. A pessoa, ela só aplica para ter rendimento. Ela não produz. Ela não gera emprego. Sim. É só rentismo. Exatamente. Ou seja, é uma coisa que não gera um produto trabalho, não gera um produto infraestrutura. Ele só remunera o dinheiro. E quem remunera o dinheiro somos nós brasileiros. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o protocolo de Lisboa. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Nenhum desses bancos internacionais que tem aqui no Brasil, ou nenhum banco que tem no Brasil, ele tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. Ele, quando vem do exterior para cá, ele não traz dinheiro. Tá? Então, nenhum banco tem dinheiro. Porque se ele trouxer dinheiro, gera inflação, o dinheiro desvaloriza. É uma das formas de você inflacionar. Então, de onde é que vem o dinheiro do Brasil? O dinheiro aqui do Brasil, ele vem de uma única exclusiva fonte, que é o Banco Central. Então, o Banco Central, ele distribui o dinheiro para os outros bancos a uns juros de 12% ao ano, que é um juros altíssimo. E esses bancos estipulam quanto que vai ser os juros anual. Tá? Então, se um banco aqui no Brasil coloca um juros anual de 140%, de 200%, esse banco está faturando, em cima dos 12% do Banco Central, ele está faturando mais de 100%. E isso só acontece aqui no Brasil. Não sei se vocês, assim, no caso, entenderam, tá? Nenhum banco tem dinheiro. Nenhum banco no Brasil tem dinheiro. O dinheiro sai única e exclusivamente do Banco Central. E, a partir da hora que sai do Banco Central, o banco estipula uns juros para o brasileiro. Fala, o brasileiro paga mal, o brasileiro negativo. O segundo banco que mais cobra juros, banco particular que mais cobra juros, é o da Bolívia, que é menos da metade do que nós cobramos. E depois, só país PEBA que cobra os juros tão altos. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? É um negócio de ouro, um banco qualquer do mundo vir para cá para ganhar dinheiro dos otários brasileiros. O porquê disso? Com esse dinheiro desses bancos, eles conseguem financiar todo o prejuízo dos outros bancos fora do Brasil. Mas por que se explora tanto do brasileiro? Porque o brasileiro é muito rico. A gente não sabe, mas nós somos muito ricos em todo sentido. Riquezas minerais, naturais, nós somos muito ricos, nós somos roubados demais e ninguém reclama. Um detalhe também importante é, por exemplo, o carro produzido aqui no Brasil. Ah, mas é produzido no Brasil, o carro é brasileiro. Aí a montadora diz, não, mas o preço de mercado brasileiro é 60 mil reais. Mas por que você exporta o mesmo carro de 60 mil reais, você exporta ele com o custo do transporte por 20 mil reais? Por que o brasileiro paga 3 vezes mais de um carro que é uma goiaba, eles exportam top de linha e colocam para o brasileiro lixo? Por quê? Porque um carro vai para o partido. Você compra um carro pelo preço de 3. Um carro vai para o partido político. O outro carro vai para a montadora internacional financiar os prejuízos dela no mundo todo. E o terceiro carro é o que o brasileiro vende por aqui mesmo e compra por aqui mesmo. Então, nós somos muito ricos e muito otários. Então, essa explicação que o Everson deu é muito boa. Nós remuneramos dinheiro
nosso e dos outros, só de quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro é ladrão. A auditoria que ele falou na Grécia e do Chile é porque, nesse sentido, essas auditorias que aconteceram lá é de países que já não tinham mais como crescer, não tinham recursos para gerar uma infraestrutura e tudo mais, então eles pararam. O Chile é um país rico, ele fez uma auditoria para corrigir erros. Que não tem infraestrutura, e não tem como construir uma infraestrutura própria, a não ser que seja com dinheiro do exterior. Por que o Brasil se endividou muito na época do regime militar? Porque o Brasil construiu tudo que nós temos, a luz que nós estamos tendo hoje aqui para a gente conversar, que a Nádia tem lá no Rio Grande do Sul, que o Ivalmir, que o Everson tem, no caso, em São Paulo, ela veio do governo militar. Então, esse endividamento veio de infraestrutura. Esse é um endividamento bom. O endividamento podre é quando você não tem como construir uma infraestrutura e só serve para remunerar dinheiro. Então, nós somos escravos do capital externo. Muito bem colocado, Everson, a explanação dele. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Na Islândia, a intervenção militar que lá teve, que tem muito para imbecil, que olha, mas só tinha gente civil. Não, porque lá é o povo em armas. Lá o povo já é sua própria força armada, assim como é na Suíça. Todo cidadão e cidadã já são um membro da Força Armada. Todo suíço tem um fuzil dentro de casa. Todo suíço tem um fuzil dentro de casa. E não tem a violência que tem aqui no Brasil. Então, a arma não gera violência. Então, na Islândia, o que eles fizeram? Eles descobriram isso, que o governo estava aumentando o endividamento para remunerar dinheiro para o povo ficar escravo de outros países e de outros bancos. O que o povo fez? Retirou todo o governo e o judiciário. Aí os bancos dos outros países, credores, falaram, e aí, quem é que vai pagar a conta desses juros, toda essa dívida bancária? O povo da Islândia disse, cobra deles, ó, dos governadores, dos senadores, dos deputados, nós estamos mandando esse filho da égua tudo embora, vocês cobrem deles. Não vai pagar, não. Quem assinou esse acordo de dívida foi eles, só que todo o poder emana do povo. E Valmir, está vendo, já que esse hangout vai render dos desinformantes que não conseguem falar, tudo burro. E a gente está passando todas as fichinhas para eles aqui, porque funciona. Mas é assim que funciona, entendeu? Então, essa explanação do Everson foi muito boa. Eu gostaria que a Nádia falasse um pouquinho, perguntasse alguma coisa aí, que ela sempre tem umas dúvidas aí importantes que todo mundo tem. Deixa eu ver aqui. Então, Durval, só pegando o que vocês estão falando já. Pois é, a gente sabe que os comunistas estão aí realmente para trazer o caos, né? Agora, a Dilma já falava em reformas, né? Agora estão jogando tudo pro vice, né? Que eles elegeram, né? Tudo, então, corrobora sempre para o caos. Então, a gente gosta muito de estar sempre falando isso, que o que importa realmente? Como é que funciona nos países desenvolvidos? A gente sabe que terceirização é algo normal, dá mais liberdade para o trabalhador. No entanto, eles polemizam porque o sistema fascista de carteira de trabalho, que dá uma garantia, né, que uma suposta garantia, depois dá para essa previdência que é totalmente fatiada, né, que a gente sabe que não é só a seguridade social, tudo isso vem dentro desse mesmo contribuição que a população dá. Quem sabe que sustenta incontáveis bolsas pelo Brasil, né, bolsas, lá no Nordeste tem um nome, depois tem o Bolsa Família, depois, enfim, tem, claro, as pessoas que nunca contribuíram, que também atingem a idade, também começam a precisar desse dinheiro, né? Então, só que a gente tem que parar para pensar que as gerações estão mudando. Hoje em dia, diferentemente dos islâmicos, né, que é outro impasse que é colocado para nós, estão trazendo direto aí, a gente, como ocidental, a gente reduziu muito, né, essa pirâmide de filhos. Então, como é que a gente vai estar sustentando isso, sendo que eles ainda têm a cara de pau de não tocar na aposentadoria deles, sendo que são eles que sugam toda a produção nacional, né, que estão sendo aí sustentado realmente por
pelos agricultores, enfim, não é matar a nossa indústria, né? Depois eles vêm com essa JBS, que a gente sabe que é totalmente com dinheiro público, né? Tanto de própria da Previdência, é o que mais deve, está lá na lista, é o primeiro que deve, né? Então, assim, não tem gerações para sustentar toda essa pirâmide que eles armaram, né? De gastos, é extremamente absurdo que esse povo rouba realmente para sustentar eles são os marajás, realmente, né? A gente sabe que tanto o Lula, enfim, a Dilma, todos têm terras incontáveis aqui no Brasil, até no exterior, aí Argentina, Uruguai, basta pesquisar na internet, eu sempre falo para o povo duvida, dá gargalhada, típico de esquerdopacta, né, dá uma gargalhada na nossa cara, mas, gente, vamos pesquisar tudo isso que a gente fala, tudo isso que o Durval fala, gente, eu canso de ver o Durval repetir sempre as mesmas coisas, mas as pessoas acham mais fácil dar risada na nossa cara em vez de pesquisar e ver tudo que a gente está falando, porque, querido, sempre que eu falo, eu só me meti nessa história de política, de querer entender um pouco o que está acontecendo no nosso país, porque o meu lado espiritual, né, que é por causa desse motivo que o Durval sempre me chama, porque o meu lado espiritual, ele é o mais forte em mim, porque eu vi que as pessoas estão sendo destruídas por causa de todas essas manobras para trazer o caos, e eles virem conservador da pátria, como eles costumam fazer, né? Então, esse negócio da reforma da Previdência é somente a pontinha do iceberg, que esses caras estão por toda parte, é dia a dia. A gente fica meio que adoecer, o povo que está meio envolvido com isso, tu vai descobrindo, eles estão dia a dia criando novos dispositivos para se safarem e realmente dominarem ainda mais com o marxismo cultural, roubarem ainda mais, né? E estão ali, no caso da Previdência, não, aqui não toca. E é justamente o que devem ser tocados. Porque se tu for ver, as pessoas ali, às vezes, contribuem anos e anos com, sei lá, 2, 3 salários mínimos, equivalente, que seria depois para se aposentar, e acabam recebendo um salário mínimo e vai defasando. Todos não conseguem ter uma velhice, tu sabe que velhice, a gente sabe o tanto de medicamentos que os idosos costumam consumir, né? É absurdo. Que a gente sabe que é outra indústria, né, globalista que vem para destruir a saúde das pessoas, realmente. Então, gente, eu sei que eu vou por muitas raízes, porque a gente sabe que tudo está correlacionado, as pessoas não se ligam, né? Estão ali com a família destruída, com a alma destruída, né? Não se dão conta que tudo tem um projeto global, e falando espiritualmente, um projeto maligno, né? Que tem correlação com o socialismo, sim, com o islamismo, sim, né? Com os globalistas, e nós temos que estar lutando, por isso que eu sempre digo, quando tu começa a entender um pouco o que se passa nesse país, não tem outra solução sem intervenção militar. Aí eu vejo as pessoas debochando, infelizmente nós chegamos num ponto que os intervencionistas são tidos como loucos, né? Mas se for ver, são os únicos que estão realmente entendendo o que está acontecendo. Aí nós estamos, os movimentos manias aí conseguiram dar uma desmoralizada legal nos intervencionistas, né? Então aí tudo com os seus carguinhos já, nos seus, enfim, representando a gente ali em Brasília, um absurdo, né? Eu não dei autoridade para ninguém me representar. E estão fazendo conchavos políticos, tendo relações com quem? Com o Temer, que era vice de Dilma. Então, gente, aí vem também o PSDB, que é o Dória lá, excelente, liberalismo, mas tendo um discurso direto com as Arábias, lá, enfim, trazendo mais islâmicos. Então, é todo o sistema globalista se consolidando. A reforma da Previdência é apenas mais uma entre tantas coisas que eles vêm para estar nos destruindo realmente. E a gente sabe que o Brasil, que é extremamente rico, está sustentando esse sistema. E eu sei, se a gente vai analisar mais, a gente sabe que não vai durar muito. O que vai acontecer? Basta olhar um pouco para a Venezuela, né? Conseguiram sugar tanto aquele país lá, ele é bem menor que nós. No entanto, estão ali matando cachorro, né, para saciar a fome da família. Então, as pessoas se denunciando, literalmente, como no tempo do nazismo, né, que é outra falácia de vir dizer que não é, que é de extrema direita, a gente sabe que é de esquerda, né, uma dominação centralizada, enfim. Acho que eu já falei demais, eu costumo falar pra caramba. Eu passo a minha bola aí, gente.
Olha só, Nádia, complementando aí o que você falou, a Nádia estava presente comigo, tá, em Brasília, quando o problema tá dos infiltrados, e Valmir sabe bem, o Epson sabe muito bem, mas a Nádia estava comigo, ela participou de uma reunião comigo lá em Brasília, com o pessoal do agronegócio, que a gente iria subir para falar no carro de som e coisa e tal, junto com o Caiado e junto com o Bolsonaro. Chegando lá, os líderes intervencionistas, né, que se acham líderes, nada mais são do que, assim, no caso de pratos como Dileta, Daniel Barbosa, Marcelo Penha, eles me impediram de subir no carro de som e queria arrumar briga de qualquer forma para filmar e coisa e tal. Ela estava presente, ela viu isso. Então, tudo isso corrobora para a dificuldade da união. As pessoas pensam que isso é briga de egos. Não é, são pessoas que são infiltradas mesmo. Elas estão aí para dificultar a vida, né, de todo mundo. Mas o que a Nádia falou é extremamente importante, porque eu citei aqui o problema do carro. O carro no Brasil ele é 3 vezes mais caro. O remédio é 20 vezes mais caro. A reforma da Previdência que a Nádia está falando, por que não começa primeiro por eles? Porque é para causar o escárnio mesmo, o escárnio, pisotear em cima do brasileiro. Eles estão pisoteando em cima do brasileiro. Por quê? No caso do senador, para que o povo saiba disso, o senador, ele tem o primeiro suplente, segundo suplente, terceiro suplente, quarto suplente. O senador, ele é eleito para passar 8 anos. Aí, o senador tem pessoas que bancam a campanha dele, que é o primeiro suplente, normalmente, depois o segundo suplente, terceiro. Aí, o que ele faz? Ele tem 8 anos. Ele sai, diz que vai resolver problema de negócio, da fazenda, da família, sai durante 6 meses e ocupa o primeiro suplente. Esse primeiro suplente, depois de 6 meses, ele tem todos os direitos iguais de um senador que fez 8 anos. Como que fica isso? Ele passa 6 meses, depois disso, ele e a família dele têm todos os direitos de saúde privada paga por nós a vida toda, saúde de ponta. Ele recebe aposentadoria por ficar só 6 meses. Aí depois, esse primeiro suplente, o que ele faz? Ele foi quem bancou a campanha do senador, ele sai, ou então vai a esposa do senador, ou o marido da senadora, ele sai e entra outro suplente que bancou. Vou ficar, em vez de 6 meses, 1 ano fora. Aí entra o outro suplente, o suplente passa 6 meses. Depois que ele completa os 6 meses, ele ganha saúde total, paga pelo governo, saúde de ponta, um plano de saúde para ele, para a família dele, ilimitado, com gastos ilimitados, saúde dental, saúde de vida, coisa e tal, e aposentadoria também. E assim vai por outro suplente. Praticamente todos os senadores fizeram isso. Vira uma bola de neve. É uma bola de neve. Então vamos reformar a Previdência dos otários, porque a nossa aqui tá beleza, e o povo que se late. Só para complementar o que a Nádia falou. Muito obrigado. Não, perfeito. Eu vou também fazer um complemento. O Durval estava falando que os militares endividaram o país, mas fizeram. Endividaram não como está endividado hoje. E eu fiz uma análise, já um estudo em 2014, a respeito de toda a economia do governo militar, dos investimentos, né, e do endividamento. Os militares, eles contraíram recursos na casa dos 120 bilhões de dólares. Na época, o dólar era muito valorizado, deve equivaler hoje... Eu não cheguei a fazer o cálculo para saber quanto que valeria hoje, mas vamos considerar em torno de 1,5 trilhão, 2 trilhões. 120 bilhões de dólares. Mas quando eles entregaram o governo, só o milagre econômico já tinha arrecadado muito dinheiro para o orçamento da União. O PIB era muito mais alto. Como todos já sabem, o ranking, o Brasil ele passou de 49ª, se eu não estou enganado, para a 8ª posição no ranking mundial de economia. Então, quando eles entregaram, eles já tinham pago metade do endividamento público.
apenas com a receita daquilo que eles investiram. Né? Então, é errado dizer, os militares endividaram, eles gastaram, eles fizeram uma dívida. Não, eles fizeram investimento. Muito bem, esse endividamento ficou congelado praticamente até o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ninguém pagou mais nada. Só fizeram a manutenção do endividamento público. Né? Então, se você pegar, pesquisa os dados do governo Fernando Henrique, o seu governo começou com 65 bilhões de dólares de dívida externa. O que são esses 65 bilhões? É o resquício que não foi pago da contração de recursos do endividamento do governo militar. Eles não pagaram. Eles só arrecadaram. No governo Sarney, eu me lembro perfeitamente, era uma inflação na casa dos 30% ao mês. Enfim, governo Fernando Henrique começou com 65 bilhões de endividamento. Ele fez manutenção desse endividamento. Ele privatizou 78 bilhões de dólares, né? Contando com a privatização da Vale, de hidrelétricas, enfim, de patrimônio público. Ele privatizou e arrecadou 78 bilhões. Por que ele não pagou o endividamento público? Ele não só pagou, ele não só deixou de pagar, mas ele contraiu mais 245 bilhões de dólares em dívida. Para quê? O que fizeram com esse dinheiro? O Brasil não precisa se endividar, o Brasil nunca precisou de endividamento. Nós temos tudo. Nós fazemos superávit comercial a qualquer momento. É só parar de fazer contrabando de recursos minerais. É só fazer uma gestão nacionalista. E isso nunca vai ter com o governo civil, porque eles estão rendidos ao globalismo, a grandes grupos. Os grandes grupos, eles utilizam esses governos para poder explorar os nossos recursos, os nossos dinheiros, a nossa arrecadação, né? Seja no mercado financeiro, seja na economia, seja através de mineradoras, né? Seja através de políticas, como o Plano 9, assinado através do diálogo interamericano, que colocou centenas de milhares de ONGs estrangeiras na Amazônia, para poder facilitar o contrabando do nosso recurso. Basta fazer um governo nacionalista, que tudo isso sane e a gente passa a ter superávit primário na balança. Esse é um ponto que eu gostaria de salientar, né? Então, quer dizer, o Brasil teve arrecadação suficiente para pagar o endividamento. E o que eles fazem? O Sarney fez um terrorismo com a questão do endividamento. A inflação de 30% ao ano, eu era pequeno, e eu tinha até um trauma, né? Eu vivo num país que é endividado, né? Nós não podíamos fazer nada, a gente não poderia... A justificativa deles e do povo, né? Na verdade do povo, dos infiltrados partidários, né? Hoje, nós temos 16 milhões, essa turma cresceu, são 16 milhões de filiados a partidos políticos. E esse pessoal, eles estão falando exatamente o que os partidos políticos e seus políticos falam. Então, eles faziam um terrorismo no governo Sarney. Eles diziam, a gente não pode andar sozinho, nós não podemos ter a nossa política nacional, porque hoje os estrangeiros mandam no Brasil. Nós estamos endividados, né? Então, a gente a gente cresce com aquela deficiência de patriotismo, mas tudo isso é uma guerra psicológica, para você não acreditar e confiar no seu país, né? Essa era uma questão que eu queria falar do endividamento militar. Na verdade, não foi endividamento. Quem fez o endividamento foi o governo civil, né? E eles fazem muita propaganda disso, que o que eles estão fazendo até hoje é corrigir o que os militares deixaram de herança, que foi uma dívida, né? É balela, né?
Outra coisa. Nesse caso aí, Everson, nesse caso aí, entra no papel da imprensa e da mídia nesses meios, né? Ou seja, qual é o papel deles? É justamente fazer essa desinformação, né? Fazer com que as coisas funcionem do jeito que eles querem. Mas, na verdade, tudo não passa de propaganda. Se não foi feito infraestrutura, eles estão gastando com propaganda, que é uma forma de se desviar recursos. Eu já falei isso diversas vezes e foi noticiado isso, até que no governo Lula, por exemplo, o Ministério da Saúde, no site da transparência, lá mesmo aparecia, o Ministério da Saúde gastava mais com propaganda do que com atividade fim. Que é justamente isso, é fazer o povo acreditar em coisas que não existem. É só para a gente não bater muito em cima disso, nós temos diversos outros assuntos aqui. Quando o Hangout caiu, eu estava falando sobre Sérgio Cabral, é isso, Ivalmir? Isso, Sérgio Cabral. Então vou só falar sobre umas coisas aqui, no caso, rapidinho, para a gente bater os outros pontos aí, porque está meio tarde, já está 11h30. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Para quem já viajou para Fernando de Noronha, como deve ser o caso do Everson, que deve ter ido lá umas 10 vezes, no caso, Fernando de Noronha é uma ilha onde turística, todo mundo ama aquele local, muito bonito, coisa e tal, mas é uma ilha que você não pode construir absolutamente nada. Imaginem uma casa de 8 metros por 8 metros. Tá? Mora uma família ali, coisa e tal. A família se separa, essa casa é dividida ao meio. Então fica 8 metros por 4 para uma família e 8 metros por 4 para outra família que se forma. Não pode construir uma nova casa. É humilhante. É humilhante. Para quem é morador de Fernando de Noronha, é terrível. Você vê diversas casas partidas ao meio. E quando se separa de novo, essa outra casa, que era 4 por 8, passa a ser 2 casas 4 por 4. Então fica 3 famílias numa mesma casa. Porque não pode construir nada em Fernando de Noronha. E no que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar em Sérgio Cabral e a sua esposa. O juiz Marcelo Bretas, ele deu um curto-circuito no juiz Moro. O juiz Moro, vocês percebam como foi a reportagem no dia da prisão de Sérgio Cabral. O juiz Moro decretou a prisão de Sérgio Cabral em Curitiba. E o juiz Bretas, deu um curto-circuito e disse, não, peraí, prende ele aqui. Logo depois, prendeu a esposa de Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro também. Aqui no Rio de Janeiro, a gente nunca sabe se a pessoa está presa ou não. Porque no Brasil, justiça, nos presídios de alta periculosidade, deveria ter câmeras como tem no exterior. Você vê a pessoa lá dentro, a privacidade da pessoa. Que privacidade o quê, bicho? Tu tá preso. Tá preso. Tem que aparecer lá todo dia para todo mundo ver pela internet. Fulano está preso, não sei o que, não tem privacidade, não. Todo dia. Então a gente não sabe se eles estão presos ou não. O Sérgio Cabral roubou a rodo, que já está aprovado. Quem é a esposa de Sérgio Cabral? É uma grande advogada, tem um escritório da advocacia, coisa e tal. Viaja muito para Angra dos Reis, conhece Angra dos Reis como eu conheço, que era do Luciano Huck, que entrava na sala dele. Quem anda muito em Angra dos Reis conhece isso. Um barco de 48 pés, mais ou menos, entra na sala dele, as pessoas desembarcam dentro da sala. E isso é proibido nacionais, porque isso é território de marinha. Tá, existem diversos nomes técnicos aqui, tá, que eu não vou falar aqui. Então, não poderia construir aqui, mas a esposa do Sérgio Cabral conseguiu. E a esposa do Sérgio Cabral também conseguiu que Luciano Huck construísse um hotel em Fernando de Noronha. Não pode construir nada lá há muito tempo. Mas ninguém vai saber disso. Porque o Luciano Huck é uma pessoa que aparece na TV, dando casa para todo mundo, consertando o carro dos outros, e isso é uma espécie de ação psicossocial. Porque se tiver
alguma ação do povo e das Forças Armadas contra o governo de forma legítima, vai aparecer Luciano Huck. Olha, eu sou o cara que conserta carrinho de todo mundo, sou o cara que endireita não sei o quê, coisa e tal, e vocês não sabem disso. Não é? Quase ninguém ouviu falar disso. Né? Então, todo mundo que aparece na TV, que é bonitinho, que é legalzinho, alguma coisa tem. Tomem muito cuidado com tudo que está acontecendo. Ação psicopolítica, guerra psicopolítica, tudo isso faz parte de uma arte, é um estudo extremamente complexo, voltado normalmente para as Forças Armadas, é um braço de guerra poderosíssimo, que o ISIS, por exemplo, ele usa muito bem, ele usa a ferramenta mídia muito bem. A ferramenta mídia é uma arma de guerra, ela é uma arma ilusória, ela faz parte da vitória de diversos combates, mas não é o fator decisivo de guerra. Mas ela pode interferir no final se o povo tiver medo de mídia, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. E isso passa por uma educação de péssima qualidade. Por que na Venezuela o povo está sendo domado e dominado e coisa e tal? Por causa da educação. Eles têm muito pouca educação. Eles perderam a educação durante o tempo. Por isso que a Nádia bate tanto para a educação e tudo mais, porque quando você deixa um povo burro, você deixa o povo ser conduzido. Para vocês terem ideia, a condução das Farc na Colômbia, que o presidente Santos fez com que se transformasse em partido político, vocês sabiam que Cuba ofereceu 500 vagas para a faculdade de medicina para guerrilheiros das Farc? Por isso que eu falo, médico lá não é médico. Por isso que não tem médico. Esses médicos cubanos aqui do Brasil é pior do que qualquer cursinho PEPA aí de uma semana de saúde. Então, todos esses detalhes vocês têm que entender, né? E qual é a solução do Brasil hoje? Eu vou passar logo aqui. A solução do Brasil hoje, o ideal é a união do agronegócio se conseguir com a indústria e o comércio. Porque a indústria e o comércio no Brasil quebrou. Mas se o agronegócio se reunir com todos os clubes militares, com apoio do povo e coisa e tal, consegue fazer uma pressão muito grande a ponto de quebrar a espiral do silêncio que o governo impõe sobre o povo de ditadura militar, aqui, coisa. Isso aí se quebra, porque todo o poder econômico hoje está na mão do agronegócio. Se o agronegócio descobrir que não é o gatinho, é um leão, tudo se resolve. E Valmir agora, né, Valmir? Para falar sobre o Dória? Olha, eu vou falar rapidamente sobre Dória. Primeiro eu vou falar aqui que eu me sinto muito honrado, rapaz. Eu estou aqui, o nível do Hangout é muito bom, o chat também, entendeu? Me sinto assim, muito feliz. Né? E tem pouca coisa, na realidade, para eu falar e para eu acrescentar, porque vocês já enriqueceram muito todos os assuntos que já foram tratados aqui. Né? Então eu vou procurar sintetizar bastante, até mesmo devido ao avançado da hora. Gente, é aquela história, falar sobre o Dória rapidamente, né? Eu vejo e acho muito engraçado e triste ao mesmo tempo as pessoas já falando do Dória como candidato a presidente, como favorito, que ele é o cara isso e aquilo. Olha só, gente, Hangouts, há muito tempo, que a mídia brasileira não vale nada. Vale nada. O próprio Dória já deu entrevista falando que é de esquerda. Só para trazer mais luz aí, não se esqueça que o Dória é do PSDB. Não se esqueça que o PSDB é um partido de esquerda. Não se esqueçam que os caras que estão lá no PSDB foram os guerrilheiros do passado que saíram do Brasil fugidos. Procurem saber quem foi o pai do Dória. Apoiadores de João Goulart. Não cabe, não caiam nisso. Eu vou aqui falar uma coisa e podem gravar o dia de hoje esse Hangout. Em breve, o MBL Vem Pra Rua vai estar trabalhando em prol da campanha do Dória. Porque eles são pagos justamente por esses sujeitos aí do PSDB.
Excelente, Valmir. Não se enganem, eu estou procurando ser bem direto, marquem bem o dia de hoje. O MBL é um movimento safado, de trambiqueiro, que eu e o Durval já chamamos os caras várias vezes para hangout, para a gente debater a verdade. Os caras se negam, porque são despreparados, são maldosos, mentirosos, que vivem recebendo dinheiro que foi roubado da gente. E estarão em breve nas ruas aí, mais um engodo. O que eles fazem? Eles procuram manter a massa imantada a eles. Vai ter agora o movimento dia 26. Gente, olha só, eu não sei onde está a dificuldade do povo brasileiro entender que a gente não vive numa democracia. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal diz que decide o que acha que tem que decidir, a partir do momento que os parlamentares falam, não, a gente decide o que tem que decidir, a gente não é obrigado a escutar o povo. Gente, que absurdo é esse? A gente vive num país que o presidente, eu não estou ouvindo as vozes das ruas, eu acho que estão falando isso. Ele é maluco, ele é o quê? Está faltando porrada na cabeça dele para ver se funciona melhor? Ou seja, na hora que os caras querem ganhar a eleição, abraçam o povo, sabem tudo do que o povo precisa. Depois tem uma dificuldade, temos que cursar as vozes das ruas. Porra, onde é que eles estavam na época da campanha, cara? Essa fiada é essa. Quer dizer, nós temos um Supremo Tribunal Federal totalmente louco, totalmente comunista, um presidente que vive de negociar cargos. O Brasil não tem mais concurso público, gente. Conheço um monte de gente competente, que gasta dinheiro com cursinho, etc. e tal, que o concurso não sai, por quê? Porque os cargos estão todos loteados. Não existe seriedade, não existe princípio, não existe ética, não existe moral, não existe nada. Não existe absolutamente nada. Em todas as esferas, em todos os setores do governo, em todos os níveis. Estadual, federal, o judiciário, os parlamentares, o executivo, Tribunal de Contas, entendeu? Procurador, os procuradores. Porra, estão lá fazendo o quê? Vocês estão me entendendo? Então agora os caras ficam falando... A gente não vive em democracia. Então, eu vou dizer uma coisa, vai ter um movimento agora dia 26. Quem é intervencionista, que vá sim ao movimento, mas se apresente como intervencionista e pedindo a intervenção. Não caiam nessa de se permitirem ser usados, se mantendo a esses movimentos de bosta que insistem em direcionar vocês para votar em fulano, para agir por ciclano. Eu canso de falar, é Joyce Raça, mas esse povo todo. A gente não está aqui para viver de notícia, a gente está aqui para esclarecer. Por isso que eu falei aqui no início agora, né, dessa minha fala, eu estou muito feliz pelo nível do Hangout. Ninguém aqui está assistindo o Hangout de ninguém para aprender nada. A gente está aqui para esclarecer. A gente não precisa disso, desculpe. Não sei o que vão pensar de mim, se eu sou prepotente, eu não sou, tô nem aí. Mas a verdade é essa. Aí eu digo que eu sou intolerante e sinto ódio, sim. Porque está tudo desconstruído, conforme a Nádia falou. Porra, aí o pessoal agora está olhando para um comunista chamado Dória. Pelo amor de Deus. O Dória nada mais é do que um Aécio com um upgrade. Em 64, Ivalmir, o pai do Dória, ele era deputado e ele fugiu. Exato, foi o que eu falei agora. Ele se autoexilou, ele fugiu. Isso. Agora eu te pergunto, por que fugir? O que eles deviam? Qual era o medo de prestar algum tipo de conta no tribunal militar? Eles fugiram. Foi a família toda para Paris. E depois a família, acho que no ano seguinte, a família retornou. E sabe o que eles fizeram? Abriram uma fábrica em Pinheiros. Uma fábrica de artefatos, acho que de fralda. Quer dizer, ela não veio... outro dia ele estava falando, né, que naquele período eu passei muita dificuldade, meu pai estava exilado, foi quando os militares deram um golpe e tal.
Mas, meu, eles não vieram aqui trabalhar a sua mãe não veio, não voltou a trabalhar de empregada doméstica. Ela voltou para abrir uma fábrica, né? Com certeza, fugiu do país com a cueca cheia de dinheiro. Exatamente. Ou seja, o Dória, ele vem com uma imagem mais bem lapidada do que a porcaria que é o Aécio Neves, que está mais do que queimado, está mais do que desgastado, está mais do que quebrado. Aí eis que eles colocam uma nova figura. Entendeu? E o cara tá bombando, dando entrevista em tudo que é lugar, e eu vejo no Facebook, vejo nos jornais, não sei o quê, mas, porra, o Dória tá sendo cotado. Tá sendo cotado pra quê, rapaz? Esse cara não tem que ser nada de presidente. Ele é o símbolo do continuismo de tudo que a gente combate. De tudo que é roubo, de tudo que é falcatrua, de tudo que é negociata. Não se iludam. Não se iludam. Povo de São Paulo, pelo amor de Deus, não se iludam. Povo brasileiro, não se iluda com isso. Ou seja, vai ter o movimento dia 26, legal, gente. Pô, olha só. Se vocês acreditam no Supremo, se vocês acreditam nos nossos deputados e senadores, se vocês acreditam nos nossos ministros, se vocês acreditam no Janot, se vocês acreditam no nosso presidente, vai lá. Vai lá e fala que vocês não querem a reforma da Previdência. Aí daqui a pouco eles vão inventar um outro tópico. Aí é aquilo que a gente falou, Duval, há mais de um ano atrás. O comunista só quer ganhar tempo. E tempo. E tempo. E o povo vai alimentando essas falsas campanhas, enquanto tudo isso vai acontecendo debaixo do nariz de todo mundo. E a mídia vai falando que, bom, nós vivemos numa democracia. E o pessoal acredita nisso. O Dória foi buscar investidor para fazer a manutenção da Marginal Tietê, né? Foi buscar o Emirates, né? Grupo Emirates, né? Daqui a pouco é um grupo árabe, né? Daqui a pouco eles estão privatizando a educação para os muçulmanos, para esse mesmo grupo, que é isso que eles querem fazer, aproveitar o campo aqui nas Américas para difundir a sua cultura, né? Daqui a pouco a educação nossa está sendo privatizada no grupo Emirates e o pessoal está batendo palma. É importante você dizer isso, porque preste atenção nas privatizações. Quem são os países que estão participando das privatizações? É tudo galera alinhado com eles. Sim. Durval, diante de uma intervenção militar, há a possibilidade de fazer o cancelamento dos acordos e dos contratos de privatizações? Pois é. Sabe, gente? Então, às vezes, desculpa, eu estou cada vez mais intolerante, parece que o povo não está enxergando. E eu vejo os caras metidos a intelectuais. Cara, mas quanta merda sai da cabeça desses caras? Sabe? E exatamente. O povo olha o cara de terno na televisão, com cabelo bem bonitinho, falando, que não sei o quê. Porra, o pessoal embarca, velho. E Valmir? Esquece o Globo, esquece a mídia, esquece isso tudo e passa você a ser o crítico. Reforma da Previdência, furada, roubalheira. Tudo. Eu cheguei a postar no meu Facebook um texto enorme, falando, tenho ódio e sou intolerante. E coloquei um monte de coisa aí, tem muito mais coisa para colocar. Gente, não dá para consertar, mesmo porque a gente não vive numa democracia e nós não temos nenhum gatilho no meio da democracia que nos proteja. Essa é que é a verdade. Por isso eu sou... E pela intervenção, sempre fui pela intervenção, porque eu quero melhor para o país, eu quero melhor para mim, quero melhor para meus filhos, quero melhor para todos os meus amigos, todas as pessoas de bem. Para quem não presta, não. Quem não presta tem medo da intervenção. Aí, desculpa, é que eu já vou fazer, eu estou procurando sintetizar, estou procurando falar rápido, tá, gente? Aí entram os falsos intervencionistas. Os caras só entram para bostificar. É para atacar, é para desconstruir reputação. Os caras estão ganhando dinheiro gordo, eu sei que tá, o Durval também sabe, isso um dia a gente vai soltar, vai feder. Esses caras ganham muito dinheiro. De vários partidos, mas principalmente de umzinho. Mas isso é um papo para outra conversa, Durval. Valmir, só acrescentando o que você falou, qualquer pessoa que entrar no site do Tribunal do STJ... Não, do Tribunal Eleitoral, perdão. TSE. Vai verificar uma quantia de 16 milhões de brasileiros filiados nesses partidos.
Isso. Olha, eu sempre falo que uma pessoa que se filia a um partido político, ele deixa de defender o interesse do povo. É mentira que o povo está dentro dos partidos fazendo a política popular e democrática. Ele passa a servir o partido e a falar, ele fica quadradinho, da mesma forma. Como eu posso falar. Mas eu conheço pessoas que não. Eu conheço pessoas que estão entrando na política e que até não apoio por isso. Tem deixa eu até comentar. Eu tenho experiência, tenho causa nessa história que eu tentei me candidatar agora, né, gente? Nádia, você filiada... Existe uma questão nisso aí, tá? Que eu falei. O nosso objetivo aqui é orientar as pessoas para que a gente não chegue até 2018. Exatamente. Mas nós não somos donos da verdade. Se acontecer 2018, nós devemos estar em partido político e jogar no campo deles. Então, Nádia, eu falei, eu apoiei a entrada dela. A gente fez campanha da forma que fosse e tudo mais, mas ela não se misturou, né? Ela está levando ideias nossas dentro do possível até onde a gente deseja. O maior problema é que tem pessoas que estão no nosso meio exatamente porque é um palanque com pouca variedade, então o cara não conseguiu espaço lá nos impeachmentistas, vou ver se eu faço campanha aqui nos intervencionistas, porque aqui eu consigo falar e berrar e coisa e tal, só que os intervencionistas são o topo da cadeia alimentar, né? As pessoas já têm acesso à informação demais e sabem quem é pilantra, quem não é, a gente consegue ali identificar. Sobre isso. Deixa eu só pegar o gancho e comentar um pouco disso, né? Que eu fui me meter, porque eu sempre, desde que eu comecei a entender um pouco do que estava acontecendo no país, eu sempre fui intervencionista, né? Mas antes de tudo eu me meti nisso, como eu falei antes, por causa do que eu vi da desmoralização, do que estão fazendo com as nossas crianças a partir do MEC, né? Destruindo a nossa história, inclusive. Eu sempre digo para acompanhe o L'Oréal Roche, que dá uma visão de Brasil totalmente diferente de tudo que a gente já viu, conhece, enfim. E eu tentei, vou tentar entrar, que era esse sistema, assim, a gente se filtrar, né? Para tentar levantar realmente, e muita gente boa ali dentro, mas as velhas mentes, infelizmente, dominam, né? Até agora passou a eleição tal, o meu partido, né? Enfim, houve uma conversa, porque o CONS, o Partido Conservador, estava para abrir, e o DEM disse que absorveria essas pessoas conservadoras. Aí eu entrei, porque, na verdade, a gente sabe que os comunistas, como falou antes aí, acho que foi o Vanir, as pessoas, os comunistas, eles estão de todas as formas enrolando, pauta por pauta, para realmente eles estarem chegando ao máximo possível de tempo e implementando, enfim, se protegendo, implementando mais a sua agenda esquerdista mundial, aqui no Brasil. Então, exatamente, a gente tem que... isso aí. A gente, como pessoas conscientes, a gente tem que estar, de alguma forma, se a gente não vai conseguir intervenção, que, infelizmente, até eu vi uns comentários ali, o povo todo tem que saber. Infelizmente, o povo não quer saber de conhecimento. O povo quer viver a sua vidinha, pagar sua conta no final do mês, e deu. Né? Quer consumir, porque agora está todo mundo desempregado, então eles não estão procurando os porquês do que está acontecendo essas coisas. Quando você vai nos porquês, você consegue ter ferramentas e chegar à conclusão que a gente chegou. Então, eu me adentrei no DEM e realmente, gente, é algo que te sufoca, né? Até houve uma reunião essa semana de novo, porque eles fizeram uma coligação com o PDT aqui, né? Apoiando o PDT. Como é que tu vai se colocar, eu falo eu, isolada ali, contra todo o partido que decidiu contra a minha vontade, a coligação? Como é que tu vai se colocar contra, tá entendendo? Aqui entre nós, eu votei no candidato da oposição, porque era o que tinha a ver com os meus valores. Mas jamais eu poderia me manifestar dessa forma. Agora estou me manifestando que já passou e ele ganhou, graças a Deus, né? Mas assim, vieram, depois do segundo turno que houve, me cogitar de eu conversar. Eu jamais poderia fazer isso porque é antiético.
porque as pessoas do partido estão confiando em você. Como é que você vai se manifestar publicamente contra algo que foi decidido? E, na verdade, a forma como é decidida, a gente, como parte reles do partido, não decide nada. Então, assim, eu pude entender muito que as pessoas reclamam muito do Bolsonaro, reclamam muito de pessoas que parecem estar no solo, mas, gente, literalmente, eu senti na pele o que é tu não conseguir ter voz. O sistema é tão amarrado, a mentalidade é tão doente. Para ter uma noção, esse prefeito que ganhou, no caso, ele está indo totalmente contra o sistema. E o povo, mesmo ficando sem transporte, mesmo ficando sem médico no posto de saúde, o povo está do lado do prefeito. No entanto, dentro do partido, as mentes velhas mantêm, não porque ele não está fazendo o jogo, então ele não consegue agir de forma política corretamente. Mas que jeito de fazer política é esse que ninguém mais aguenta? A população não aguenta mais esse jeito antigo de fazer política. Então, nós temos a mentalidade consciente, enfim, a gente pode pelo menos estar ali dando uma nova energia, tentando tirar essa doença que impregna todas as áreas, principalmente da política. A política realmente, eu tenho, assim, se pudesse, não existiria partido político, da política destinaria para que todos aparecessem igual na mídia, para que realmente todos tivessem chance de apresentar no mesmo tempo, no mesmo coeficiente, né? E se houvesse algo por fora, realmente ali houvesse, né, uma lei em cima, porque pessoas excelentes estão sendo abafadas e pessoas que têm dinheiro, que é o caso, então, ali que a gente está vendo do escândalo da JBS, que é a Dilma, enfim, tem dinheiro e se aposta dos Correios para fazer também sua campanha, chegam. Claro que a gente sabe que foi fraude da Smartmatic e tal, mas, assim, eles infelizmente, o povo, esse mesmo povo que não quer saber estudar o que está acontecendo, é o mesmo povo que acredita em marketing. Esse negócio que vocês falaram da mídia ali, eles vão muito pelo que a mídia fala, são muito facilmente manipulados. Eles não param para analisar. Então, é bem complicado. E falando também em relação, estavam falando dos infiltrados. Pegando o gancho do Durval que ele falou antes, eu estava junto contigo lá, né, Durval? Lá em Brasília, eu passei mal, vendo um senhor, eu não vou falar o nome, né, Durval? Não convém. Ameaçando de morte o Durval na minha frente. Eu comecei a passar mal, porque eu tinha passado a tarde toda panfletando para aquele evento, sendo que nós tínhamos participado de uma reunião na noite anterior, inclusive estava a tal da Carla Zambelli lá, né? Nós organizamos toda a reunião, estava tudo certinho, tudo quadradinho, para chegar na hora, barrarem o Durval na nossa frente. Bom, o Durval teve que me tirar lá, porque eu estava quase desmaiando no meio porque eu estava praticamente sem comer, enfim, calor e tal, e aquela coisa de ameaçando de morte o Durval. Então, assim, muita coisa que eu percebo no nosso meio, existe sim pessoas mal intencionadas, mas existe também pessoas que se levam por fofocas. Também pessoas que, por uma pequena fagulha, interpretam de forma diferente também e podem julgar alguém que seja infiltrado, talvez não seja, né? Eu acredito em muita gente aí no meio, até eu falo com o Durval, eu sou muito benigna, eu acredito sempre no lado bom das pessoas, eu não posso acreditar, né? Mas assim, gente, a gente como falou, Evalmir, nós temos que ser críticos, cada um tem que ter sua própria mentalidade. Eu vejo um intervencionista se deixando manipular, vem um pensador diz uma coisa diferente, vem o Olavo, vem eu não sei quem, cada um diz uma coisa diferente, e vai mudando de ideia cada vez. Gente, seja crítico, tenha a sua própria versão, analise os fatos, leia sobre tudo, sabe? Não se fecha no casulo daquilo que você acredita. Não, é isso que eu aprendi minha vida toda. Não, gente, a gente tem que aprender. O mundo está aí para isso, né? E gente, então, não sigam essas pessoas que estão muito na mídia, porque elas realmente estão junto com os partidos políticos para levar a enrolação realmente do povo. O que importa é um povo consciente. Até, me confirma aí, Durval, uma vez que me falou que o importante é 10% da população estar consciente, que o restante vem, é isso? Tem uma percentagem? Porque é impossível, infelizmente. Oi. Olha só, Nádia,
Isso aí que você falou é um depoimento maravilhoso que eu quero até tirar algumas dúvidas aí com você, tá? Mas vamos lá. Em nenhum momento, e Valmir sabe disso, eu falei que, por exemplo, eu fui contra aquela invasão que teve lá no Congresso, tá, em Brasília. Eu não fui contra, tinham 80 pessoas lá, sei lá. Eu fui contra uma pessoa. Aquela pessoa ali estava manobrando, estava aparecendo demais a mídia em cima dela, que é ali no caso a Dileto. A Dileto é a mesma que falou, os militares pediram para fazer um abaixo-assinado. Mentira, os generais que estavam junto comigo, tá no Hangout, falaram, é mentira, o Exército nunca pediu abaixo-assinado para ninguém, e diversos líderes pediram isso é mentira. Então ela falou também que eu não era militar, lá no acorde, isso é mentira também. Espalharam em todos os grupos, o Durval roubou uma arma do Exército. Eu perguntei, general, roubei uma arma? O general disse, é mentira. Então tudo que falam contra mim é mentira. Eu não fui contra aquela invasão, fui contra somente ela aparecer na frente. Porque ela está mentindo para vocês o tempo todo, dizendo que é amigo da inteligência, os militares sabem quem são os patriotas, sabem quem eu sou. Eu sou o patrão. Outra coisa que teve lá em Brasília, aqueles tiros pro alto, não sei o quê, eu não fui contra a manifestação, fui contra só ficar dando tiro pro alto. O cara foi preso 4, 5 vezes para aparecer. Eu sou coitadinho, não sou a favor de todo mundo. Menos desses manetes que ficam arrumando problema. Em São Paulo também, manifestação tranquila, não sei o quê, chega um cara xingando a polícia, desacatando, não sei o quê, coisa e tal. Aí vem um outro mané fazer análise, que é o mesmo que ficou dando tiro pro alto. Falar que tirou a liberdade, não sabe nem interpretar a lei. O único que foi preso, aí diz, eu sou contra, não, sou contra só essas babaquices de caminhar pelo caminho ilegal. E para mim, isso, como a Nádia Miel disse, a Nádia, eu acredito que tem uma inocência. Para mim, ninguém é inocente nessa praia. Todo mundo está extremamente envolvido nesse negócio de uma forma altamente perniciosa. Como mesmo vejo amigos meus falando, eles fazem hangout gritando e não sei o quê, isso dá uma catarse, mas não resolve nada, não chega a lugar nenhum. Você tem que ensinar de qualquer forma. Aí a questão que você falou, que 90% da população de um país, em qualquer revolução, 90%, mais de 90% é massa de manobra. Então, se aconteceu a intervenção de hoje para amanhã, os carros de combate estiverem na rua, não sei o que, coisa e tal, tudo mudou no Brasil. Não, a tiazinha que vende água de coco na praia vai continuar vendendo água de coco na praia, só que ela vai ter uma perspectiva melhor de vida. Porque ela é uma pessoa que se leva pela vida e coisa e tal, e quando melhorar, melhora para todo mundo. Alguns empresários são assim também. Então, a massa de manobra não é de pobre ou de rico. Massa de manobra são aquelas pessoas que não reagem para a vida. Que é empresário rico porque veio de família, não porque ele conquistou. Mas tem pessoas que acordam para a vida e levam a população adiante. Quem leva a população adiante para as ruas, normalmente é mulher. Então, mulher que sempre inicia uma manifestação, inicia uma revolta, porque a mulher é o centro de tudo, ainda mais no país latino e cristão. Então, a mulher que dá início a tudo que vai acontecer em um país. E é por elas que nós lutamos e tudo mais. Então, são em torno de 3 a 5%, que são essas pessoas que nos assistem, vocês aqui, e Valmir, Nádia, são essas pessoas que têm ideias fortes. Pode ter uma discrepância ou outra, mas são ideias fortes e para frente. A gente não está discordando, a gente pode até discordar, mas o nosso objetivo é o mesmo. É assim que funciona, um exército. Muitas vezes eu discordo, de um coronel, discordo de um amigo meu, discordo de um general, mas o objetivo já está traçado e nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, juntos. Excelente. Então, nesse sentido... É por isso, Durval, que eu confio em ti. Porque apesar de todas as coisas, tu nunca deixou de informar.
É esse sempre que tem sido o teu foco. Então, assim, tu acha que todo mundo, enfim, eu sou benigna e tu acha que alguns são infiltrados. Mas, enfim, tu quer que as pessoas aprendam, que as pessoas busquem por si, tu traz instruções, tu tem o teu curso ali, o Heracles, né, da geopolítica, então tu tem essa necessidade, a gente sente, por isso que eu continuo ali falando, quero entender um pouco de geopolítica, ouço o Durval, quero entender um pouco do que tem acontecido no mundo a partir do simbolismo, assista o L'Oréal Rocha, e por aí vai, a Cláudia Wilde, para saber o que está acontecendo na Europa, porque a mídia não traz o que está acontecendo na Europa, né? Até compartilhei um artigo ontem sobre suecos recebendo cartas de decapitação, que os islâmicos iriam captar eles, mas faz 1 ano e meio que esse acontecimento houve lá, enfim. Mas para nós é tudo tão atual. Por quê? Porque eles estão vindo para cá. A Dilma saiu faz o quê? Faz 2, 3 anos, mas já é tão atual, parece que não aconteceu. Porque, na verdade, a intervenção não ocorreu, nada mudou. Eles estão conseguindo realmente enrolar para roubar cada vez mais, né? Até uma coisa que sempre comenta, eles estão com tanto dinheiro roubado que eles se mantêm até 2030. E lá vai pelota. Então, assim, a população tem que acordar. É só a intervenção militar, eu tenho que falar outra coisa também, que é uma coisa que eu tenho batido muito na internet. As pessoas tendem a confundir golpe militar com intervenção militar. Infelizmente, inclusive intervencionistas insistem, a mentalidade que eles têm do exército agir por conta é de golpe militar, não é intervenção militar constitucional. Então, a gente tem que estar o tempo todo ABC para as pessoas. Sobre isso, um golpe é se as Forças Armadas tomarem o poder para si, para proveito próprio. No Brasil, o que houve foi uma intervenção, e na verdade não houve, né? Porque foi o Congresso que pediu para as Forças Armadas ocuparem o poder. Não teve nem golpe, nem uma intervenção. Eu estou falando hoje uma intervenção militar. Eles acham que os militares simplesmente têm independência, né? Sendo que não tem a mídia do lado deles, não tem os pensadores que manipulam as manifestações por trás, falando mal pra caramba das Forças Armadas. Como é eles que querem? Oi? Eles quem? Quem acha que os militares querem fazer o golpe? Muitos intervencionistas, na verdade, não é que querem, deveriam. Na verdade, a intervenção na cabeça deles é os militares agirem independentemente do povo e fazer a intervenção. Então, lá vão eles... E nesse sentido, não pode acontecer a iniciativa das Forças Armadas sozinha, porque seria um golpe. Mas é exatamente nisso que eu bato há tanto tempo falando sobre informar, para dar qualidade a esses 3 a 5%, que é quem nos assiste, né, para ter acesso à informação verdadeira, que muita gente pensava, o Durval está fazendo isso sozinho. Eu sabia, mas eu faço parte de um grande grupo de militares com diversos generais. Inclusive, no hangout com os generais, as pessoas ficaram sabendo do general Teófilo, que está no mesmo grupo que eu tiro muitas dúvidas com eles e tudo mais. O grupo Guararapes está junto com o grupo Foco na Democracia, agora estamos todos juntos, e outros grupos devem se unir aí publicamente, mas nós já trabalhamos juntos há alguns anos, há muitos anos, eu posso dizer assim. Nós nos conhecemos há muitos anos, eu servi com muitos deles há muitos anos. Então, um dos papéis nesse sentido é levar informação e conhecimento da melhor qualidade possível e de uma forma palatável, de uma forma que, através de todos os aspectos da cognição que o Everson aí explorou muito bem, ele mostrou gráficos e tudo mais para as pessoas enxergarem como é que funciona. Eu só fiz uma complementação aqui de alguns detalhes técnicos, mas é para acrescentar o que o Everson colocou ali, e dentro de todos os pontos de vista, caminhando para o mesmo caminho. Aliás, para o mesmo objetivo,
Então, tudo isso faz parte do engrandecimento desse movimento de 3% a 5%, mas é também dessa população da massa de manobra, para ter acesso à informação, ou seja, eles saberem que quando está acontecendo algo nesse sentido que nós falamos, vão todos eles falar, pô, eu estou seguro, porque eu ouvi uma pessoa falar isso e aquilo, e era técnico, e era verdade, e era uma coisa que eu entendi, uma coisa que eu nunca entendi na vida, sobre direito, geopolítica, economia, seja lá o que for, eu entendi. Falou, e é verdade, porque tudo flui perfeitamente. Então, esse gráfico aí que o Everson mostrou, a gente tem uma acrescentada a mais, o que o Valmir falou, que você está falando também, que é muito bom saber dessa experiência tá, de partida, ou seja, você chega lá, chega nova e você não tem voz, é uma coisa que todo mundo queria saber, uma dúvida que, assim, que todo mundo queria tirar. Eu achei bastante interessante essa explanação sua. Só me defendendo ali, que tem um cara me chamando de burra, outro ali dizendo que o L'Oréal Rocha é um perigo. Gente, ele estuda simbolismo. As pessoas não sabem o que significa isso. É tudo que está por trás, isso tudo que a gente que manobra massa é simbolismo, é o que está por trás. Então, se você não abre sua mente para procurar entender o que se fala, é que nem agora estão dizendo que tem a tal da terra plana. Tem até pessoa com doutorado chegando a essa conclusão. A pessoa é confrontada com uma crença que ela tem de anos, desde berço. E tu tem que parar e começar a ser confrontado com aquilo, primeiro aceitar, né? Porque, obviamente, quando tu recebe aquela informação, tu dá o baque, tu não quer saber, tu vai subestar e começar a gritar. É que nem esquerdista. No caso do L'Oréal é isso. Nádia. Oi. Eu não consigo ver aqui no caso das observações, porque eu estou no celular, mas o que essa pessoa deve estar comentando é sobre a questão, sobre intervenção. Ele fala bastante coisas cabíveis, algumas coisas assim que eu vim assim, falei e tudo mais, mas sobre intervenção, assim, pelo que eu ouvi dizer, eu não tive tempo para acompanhar, parece que ou ele desinforma ou ele é contra, tá? Eu não consegui acompanhar, então assim, eu não posso dar uma opinião, mas o que me passava foi bastante estranho. Na verdade é isso que eu estou falando do simbolismo. Ele percebe o que a massa está querendo, que na verdade a massa não quer saber de nada. Ele percebe que se eu vier que na verdade os militares não têm esse poder, né? Então ele confronta, eu achei muito estranha a forma como ele conversou contigo quando ele teve o hangout contigo, porque não haveria necessidade, talvez seja o jeito que ele sempre coloca. Eu falo bravo porque é o meu jeito italiano de ser, né? Porque ele te confrontou. Mas entenda. Esse é o ponto de vista dele, tá? Nós temos nos nossos grupos diversas pessoas extremamente habilitadas e capacitadas para gerar informação e conhecimento, e nesse sentido, se for o que as outras pessoas passaram para mim, que eu não tive tempo de ver, eu não concordo com os pontos de vista dele, discordo até totalmente dele, de outras pessoas, em relação às Forças Armadas. O que eu entendo, que eu não concordo com ele, é que ele é muito pessimista em relação na verdade, ele é pessimista em relação a tudo, justamente pela a situação que a gente vive, sabe? Ele não acredita em nada, ele não acredita no povo, ele não acredita nas Forças Armadas, ele não acredita em nada, porque, na verdade, existe uma grande desinformação e todo mundo pode e deve estar analisando. Ele tem essa mentalidade do golpe, na verdade, confundir... Ele é como se fosse um poeta, Augusto dos Anjos. Eu não sei se você conhece esse poeta Augusto dos Anjos, né? Ele é extremamente pessimista. Nossa, eu digo isso, mas assim, peguem dele, eu sempre digo, quem eu converso, peguem ele, o que ele fala sobre globalismo, o que ele fala sobre o descobrimento do Brasil, é algo assim que tu nunca ouviu falar. Então, assim, é muito enriquecedor. Esse cara, ele estuda há 40 anos sobre isso. Então, eu tenho que entrar em defesa dele, porque as pessoas não compreendem, as pessoas, justamente porque confronta crenças pessoais, como é o caso. A maioria das pessoas confunde intervenção militar com golpe militar. Eles querem que, na verdade, eles confundem que o exército vai tomar a força, fazer acontecer,
sendo que o povo não está preparado para isso. Tu está fazendo esse campo de informação, é preparar o povo para que haja. Exatamente para isso que a gente está aqui informando. Então, a gente tem que entender que as pessoas, cada ser humano, eu sempre falo isso, cada ser humano é um diferente do outro. A gente tem que aprender a entender as experiências de cada um e valorizar. É o caso do que eu estou falando aqui, é o caso que eu vejo ai, me perdi. No Valmir, é o caso que eu vejo no L'Oréal, é o caso que eu vejo no Durval, é o caso que eu vejo em mim. Eu sei das minhas experiências. E o que eu tenho aprendido em termos simbólico, ele é pessimista, óbvio, a gente tem que saber separar, assim como o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho só tira sobre comunismo, o resto tu deleta, porque é a área dele, a gente não pode estar misturando as coisas. Acho que eu consegui passar meu recado para me defender, porque o cara me chamando de burra ali no próximo, não gostei, não. Gente, eu não consigo ver daqui, né? Eu não consigo ver daqui, mas é assim, sobre história do Brasil, nós militares também, além de estudar o que é previsto pelo MEC, nós estudamos outros pontos de vista também. Assim como eu falo para todo mundo, quando eu vejo um civil falando, a guerra, a Segunda Guerra foi assim, os combates foram assim, foram assados, mas para acontecer um combate, tem uma previsão anterior de meses e de anos de estudo de Estado-Maior, reconhecimento do terreno, engenharia, fotogrametria, a parte de solos, resistência dos solos, climatologia, tudo isso envolve um planejamento que é o que resulta na parte visível para o civil, que é a guerra, os tiros sendo trocados. Eu dou sempre como exemplo que aconteceu mais perto aqui do Brasil e há menos tempo, a guerra entre Peru e Equador, a guerra do Cênepa, que 2 amigos meus de turma estiveram presentes, e um pouquinho antes o general Teófilo esteve na Colômbia. Então, a guerra Peru-Equador está ali no Vale do Cênepa. Equador é muito menor, com as forças armadas muito menores, marinha menor, exército menor, aeronáutica menor, o Peru com tudo muito mais forte, exército forte, marinha, aeronáutica de primeira, mas sempre o Equador vence porque o Estado-Maior deles, os oficiais deles, são muito mais bem preparados. Então, eles se preparam a vida toda para o combate. Nós estudamos a vida toda para um combate que, se Deus quiser, ele não vai acontecer, mas se acontecer, nós estamos preparados. Então, o Equador se prepara tão bem que toda vez que o conflito começa, ele ocupa o terreno através da inteligência militar e da capacitação dos oficiais, ele ocupa o terreno com um exército muito menor e mais fraco, a ponto de negar o uso do terreno pelo inimigo muito maior. Então, isso pressupõe sempre um estudo muito pesado e por diversas cabeças pensantes antes. Então, tudo que eu passo para vocês todos, passa da minha experiência de vida e passa também por bancos acadêmicos, que é o principal, e por uma equipe multidisciplinar muito grande. Então, nós trocamos informações para que eu possa passar o melhor para vocês. Nesse sentido, você falou, eu tenho uma experiência própria, coisa e tal, mas eu estou tentando fazer um curto-circuito, cortar todos os caminhos para tentar passar o melhor possível, já mastigado para vocês, se é que eu consigo. E Valmir? Pessoal, o que acontece? Só para eu poder fechar, porque a gente acabou fugindo um pouco aí dos temas, né? O pessoal está falando aqui no chat. Então, o que acontece? Só para fechar o assunto, mas também pegando o gancho aí que vocês estão falando, eu vou dar uma sugestão para todos os brasileiros, principalmente para aqueles que querem intervenção. Pessoal, não se permitam serem tutelados, vou voltar a dizer, por esses movimentos falsos aí. Outra coisa importante, não adianta ir para a porta de unidade militar para ofender militar. Isso é coisa de comunista.
Isso é coisa de comunista. Vocês nunca vão escutar de mim nada falando, criticando, metendo Mário. Não. O pessoal pergunta, mas por que os militares não fizeram nada? Gente, as pessoas têm que ser autoras das suas próprias vidas. É simples assim. Nós tomamos as decisões. Nós nos unimos aos nossos pares, às pessoas que comungam das mesmas ideias, a gente vai divulgando a verdade, e aí aquelas pessoas vão entendendo e a massa vai crescendo, como hoje está enorme o movimento intervencionista. E aí a mídia tenta cada vez mais, de forma desesperada, chamar de louco, chamar disso, chamar daquilo. Não, louco é quem segue MBL. Louco é quem segue outra rua. Ah, gente, ou seja, volto a dizer, dia 23, legal, vai para a rua, mas vai para pedir intervenção. Não entra na onda, não pega um jacaré nessa onda, que a gente chama de pegar um jacaré, né? Não pega um jacaré nessa onda de democracia, que a gente não vive uma democracia por todos os motivos que eu falei há meia hora atrás. Aí eu até escrevi no chat, peço aqui, quem tiver a possibilidade, o tempo, né, o conhecimento técnico, faz uma edição desse Hangouts, que ele está ficando um pouquinho longo, e pega essa parte que eu falei do Dória. Outra coisa importante, gente, prestem bem atenção. Os mesmos que fizeram a campanha, que se apresentaram na época das diretas já, os mesmos que hoje estão promovendo esse voto diferente aí. Engraçado isso, né? Os mesmos que promoveram as diretas já, foram aqueles que saíram daqui fugidos, né? E que hoje estão colocando no voto direto. O que vem ratificando... Valmir, só acrescentando só para você o seguinte, o que eu estou dizendo para todo mundo é o seguinte, quando tiver uma grande manifestação marcada, como você mesmo disse, todo mundo vá, os intervencionistas também vão e tudo mais, só que eu sempre digo, vão depois ou 2 horas depois do início, desçam para os quartéis, onde tiver um quartel mais perto, e no caso de São Paulo, acampamento Mário Cosel Filho, que está lá estrategicamente, ponto estudado há 10 anos, e tem muitas pessoas que falam, mas está quase 2 anos, isso é um erro de estratégia. Não é. No Egito, demorou 3 anos para resultar em 18 dias. Um país muito maior, estamos há quase 2 anos e estamos esperando a população conhecer, ir lá, passar, apoiar, porque o centro nervoso, econômico, político do Brasil é ali. Então, toda grande manifestação, 2 horas depois eu passo lá para ter que visitar e conhecer o pessoal. Desculpa aí, não. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu até anotei para fazer uma observação importante. Vocês vão falando, eu vou anotando aqui para não esquecer. Né? A Nádia falou, né, dos conceitos religiosos, etc. E tal. Você também já falou que o nosso país é predominantemente cristão. Né? E, geralmente, eu ainda não encontrei ninguém que seja intervencionista que seja a favor da entrada do islamismo aqui. Eu sou contra. Não concordo. É uma religião que não me agrada. É uma filosofia que não me agrada. Os caras metem a porrada na mulher, velho. Que isso? Os caras metem a porrada de mulher. Não entra na minha cabeça isso. Entendeu? E outras coisas absurdas, né? Ou seja, religiões pregam o quê, normalmente? Ensinam as pessoas a ter uma moral, né? A ter ética, a serem honestas, etc. e tal. Perfeito? E aí as pessoas esperam ir para um bom lugar. Vamos dizer, para o céu. Cada pessoa pensa numa hipótese, né? Cada religião... Não, os caras querem ir lá porque tem 15 virgens. Então, qual é o propósito? É o sexo? Ou é a luz? Eu não quero entrar muito nisso, não. E Valmir, tem papo para a gente a noite inteira, né? Tem papo para a gente a noite inteira. A gente poderia entender o conceito do Hangout para poder dar continuidade. Só para fechar, o que o Duval falou sobre acampamento é importante, sim. Por que eu estou falando dessa história dos islamistas? O pessoal diz que tem que ir à Meca, né? Uma vez, pelo menos, né? Então, pelo menos uma vez, o pessoal aparece lá.
Tem que ir para o acampamento. Intervencionista, né? Que tem todo um rito, né? Tem tudo. Então, vá à nossa Meca. A nossa Meca é o acampamento, Mário. Eu sugiro que vá, escolha uma noite para ficar lá, para fazer plantão, leve comida, tem cozinha lá, que é muito legal lá, senta todo mundo, conversa, é uma família. Isso aí. Eu gostaria só de acrescentar um detalhezinho, tá, que o Valmir falou sobre batem mulher, tá? Tem um amigo meu, que trabalhou lá, que serviu lá, ele falou, eu não consegui entender, tá? Eu não consegui entender o porquê que nós vemos esses vídeos de pessoas na casa dos outros, dos árabes, visitando aquela família, e aquela família que você vai visitar, o marido encaçapando na porrada a mulher, dando porrada, não sei o quê. Aquilo. E é uma forma do homem se autoafirmar perante os visitantes, na frente de crianças, mostrando, ó, nessa casa tem ordem, nessa casa quem manda sou eu arrasto a mulher no chão, dou porrada nela. Porque isso pra gente não tem nenhuma lógica. Não tem nenhuma lógica. E eles fazem isso para mostrar que na casa deles tem ordem, que é o Deus deles que manda, e ele cumpre o Alcorão na frente de todo mundo, e para eles isso é bonito. Visita é uma forma de mostrar para a visita que aquilo é uma família modelo perante o Deus deles. Só isso. É um absurdo? Putz, Mas eu também não aceito, não acho interessante ocidentalizar essa cultura. Bom, gente, eu acho que o que eu tinha que falar... Nunca pode chegar aqui. Nunca pode chegar aqui. Nós somos três aqui ficar participando com vocês, viu? Vamos encerrar, galera. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos por participar. Obrigado, Nádia. Desculpa por não te apresentar assim que você entrou. Eu estava envolvido no assunto. Muito obrigado, Valmir. Obrigado, Durval, por participar e pelo convite. Valmir. Sim, obrigado a todos que esteve até agora nos assistindo. Ainda tem 58 espectadores. E depois a gente vai encontrar uma forma de emendar os dois hangouts. Sim. Bom, gente, eu quero aí agradecer a todo mundo, parabenizar o pessoal do chat mais uma vez. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, com a minha humilde presença aqui, diante dessas pessoas que foram maravilhosas, tanto a Nádia, Durval, o Everson explicou muito bem a questão aí da grana, tá? E tocar para frente, gente. A intervenção, não existe democracia, está mais do que provado, ninguém escuta a gente, nem presidente, nem Supremo, nem os parlamentares, e falam, não temos obrigação de fazer o que o povo está pedindo. Porra, então não é democracia, então tira todo mundo. É isso aí, gente, então, informar o vizinho, informar na rua, na fila do banco, é o jeito, não tem outra saída, é só intervenção militar mesmo para salvar esse caos que a gente está vivendo. Dá uma luz, pelo menos. Segue, Durval. Muito obrigado, Nádia, muito obrigado, Valmir, muito obrigado, Everson. Agradeço a todos aí que estão nos assistindo, uma boa noite a todos, espero que tenha ajudado a todo mundo, que seja um sucesso de informação e de conhecimento aí para todo mundo, porque o nosso país precisa disso.